Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Fobia em Foco. O programa onde eu levo a sério essa história de fobia e revelo todos os detalhes dessa patologia tão pouco falada, mas tão sofrida para quem sente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, de uma maneira rápida e muito eficiente, em apenas 4 passos, e você, não importando o tempo da sua fobia ou a intensidade da fobia em que você tem. E na aula de hoje, eu vou falar sobre os perigos ocultos na fobia. Você sabia que por trás de uma fobia existem perigos ocultos? A gente costuma falar de fobia e imaginar que ela é simplesmente um medo ou algo que você pode deixar para lá. E na verdade, a fobia não é uma coisa só, né? Eu venho falando isso já em algumas lives, eu venho trazendo essa informação assim. Um dos meus motivos de fazer tudo isso é justamente tirar, eu costumo dizer que uma das motivações que eu tenho é tirar os fóbicos do armário, porque muitas vezes eles são discriminados e eles mesmos acham que tem um problema deles mesmos, da cabeça e tudo mais, mas a ideia hoje é mostrar, é aprofundar um pouco mais sobre quais são os perigos ocultos que estão por trás das fobias. Eu costumo fazer uma analogia que para a saúde mental a fobia é como se fosse, vamos dizer assim, a obesidade, vamos dizer. Até não muito tempo atrás não entendia-se obesidade como doença. Há quem diga hoje ainda que não é. Achava-se que a obesidade era puro desleixo. Mas enfim, hoje já se sabe que obesidade, dependendo do grau da obesidade, né, a obesidade é uma doença. E aí o que acontecia? A pessoa era extremamente obesa, não praticava atividade física, enfim, fumava, e aí lá e morria de infarto. Causa da morte, infarto. Ela não morreu de infarto, ela morreu de obesidade. Ela morreu de cigarro, só que isso não era falado. Isso não é falado até hoje. Quando você vai ver, a pessoa morreu de enfisema pulmonar, mas ela fumava 4 maços de cigarro por dia. Na verdade, o que matou ela foi o cigarro. Então eu vejo a fobia para a saúde mental como o cigarro é para a saúde física. Muitas vezes, como ele não é colocado como a causa de uma morte, por exemplo, de algo mais grave, de um enfisema pulmonar bem sério, onde as pessoas precisam carregar oxigênio, sabe? Aquelas pessoas que não conseguem dar 5 passos, que cansam e tudo mais, isso tudo é culpa do cigarro. Mas o que é colocado é que é culpa de uma doença, de uma patologia e tudo mais. Só que o culpado real, o que está por trás disso, é o cigarro. E eu considero a fobia para a saúde mental como se fosse o cigarro para a saúde física. Então, assim, hoje eu já falei um pouco já sobre isso, mas hoje eu vou aprofundar um pouco mais sobre os perigos que estão ocultos por trás de uma fobia. A pessoa que tem fobia, às vezes ela acha que ela só tem uma fobia. Eu já falei o que pode acontecer, que você pode desenvolver mais de uma fobia por conta de manter essa fobia e tudo mais, e até desenvolver outros problemas emocionais mesmo por conta da fobia, né? Mas na verdade eu separei alguns tópicos de alguns prejuízos, de alguns perigos que são ocultos, assim, o quão perigoso pode ser você manter uma fobia sem tratamento. Essa é a ideia. Então, por exemplo, acho que as principais, assim, vamos falar de perigo
e quando eu falo de perigo até de morte mesmo, tá? São as fobias que são relacionadas à saúde, né? Então, assim, quais são os perigos ocultos de você ter uma fobia e de se manter uma fobia que está relacionada à saúde? Eu posso dar alguns exemplos aqui, como a síndrome do jaleco branco. Nós já falamos bastante sobre isso. Se alguém não lembrar ou não souber do que é, me pergunta aqui que eu respondo, tá? Então, assim, existe a fobia de agulha, existe uma série de outras fobias, né? Então, pensa assim, um primeiro perigo que eu posso te falar, assim, de cara, é a possibilidade de você estar tomando um medicamento sem a menor necessidade. Todo mundo sabe que os medicamentos, de uma maneira geral, existem as indicações e as contraindicações, existem os efeitos colaterais, enfim. Você tomar um medicamento crônico sem necessidade, isso pode gerar consequências físicas em você, muitas vezes irreversíveis. Então, assim, se a gente pensar na síndrome do jaleco branco, que a gente já falou disso mais de uma vez até, que a pessoa que ela acaba tendo uma pressão alta só na hora que o médico, só na frente do médico, na verdade, longe do médico, a pressão dela é normal. E ela pode acabar sendo diagnosticada com hipertensão. E, na verdade, não ter uma hipertensão. E tomar remédio para o coração, para hipertensão, enfim, para uma série de questões sem a menor necessidade. Quando, na verdade, o que ela tinha era uma fobia. Vejam como a fobia pode estar por trás de uma série de questões. E hoje aqui eu vou abordar bastante isso. Então, por exemplo, a síndrome do jaleco branco, uma das principais características dela é que a pessoa tem um pico de pressão alta, né? Quando ela se depara com o médico. Agora, não é só com o médico também. Existe a possibilidade dela ter um pico de pressão alta com qualquer ambiente hospitalar. Não necessariamente na frente do médico, jaleco branco, isso é só o nome de síndrome do jaleco branco. Não quer dizer, ela não precisa ver um jaleco branco na frente dela. Tá? Então, assim, o primeiro perigo que eu posso dizer é um medicamento sem necessidade. Assim, você tomar a longo prazo, isso pode gerar consequências catastróficas para a vida e para a saúde da pessoa. Uma outra coisa que eu posso dizer é uma falha no diagnóstico de algumas doenças. E aí eu volto a falar na síndrome do jaleco branco, e aí posso dizer até em pessoas que têm fobia de agulha, porque muitas vezes a pessoa ela acaba postergando aquele check-up que ela precisava fazer, não indo fazer um determinado exame que ela precisava fazer e não faz por conta de uma fobia. Então isso, ela entrega alguns exames porque ela vai a muito custo fazer um exame, o médico pede, 4 exames, ela faz um muito sofrida e não faz os outros 3. Isso pode atrapalhar o diagnóstico médico completamente. Então existe um perigo de se ter fobia, que é de atrapalhar o médico, atrapalhar a pessoa que vai dar o diagnóstico e existir uma falha nesse diagnóstico. E de repente você recebeu um diagnóstico que não é seu. Então pensa na consequência que isso pode trazer. Uma outra questão dentro ainda dessas fobias da área da saúde, relacionadas à área da saúde, né? É não fazer a prevenção de patologias. Então, as pessoas que têm fobia, que está muito relacionada à área da saúde, assim, elas costumam não fazer muita prevenção. Por exemplo, a pessoa que tem fobia de dentista, a chance dela passar no dentista é 0, num prazo muito longo, o que não é indicado. Então ela pode desenvolver um problema dentário, e eu não sei se vocês sabem, mas um problema dentário, ele pode gerar um problema cardíaco. Se tem algum dentista aqui que não me deixa mentir. Então, problema dentário, dependendo da infecção dentária que você pega, isso pode gerar um problema cardíaco.
E de repente, você pode morrer, falecer. Ah, faleceu de problema cardíaco. E aí você vai olhando lá para trás e vê o que é que estava por trás disso tudo. Da onde começou isso tudo? Lembra que eu falei do cigarro? Que o cigarro é a causa de muitas mortes? Ah, morreu de câncer de pulmão. Não! Quem matou ela foi o cigarro. Entende? Então, assim, aqui a Priscila, sim, é verdade, sou médico e confirmo. Pois é, muitas doenças que começam no dente, infecções dentárias, podem dar um problema cardíaco e, cara, problema cardíaco é o seguinte, não pode dar errado. Não tem chance, não tem segunda chance. E principalmente dependendo da sua idade, quanto mais jovem você for, menor a sua chance de dar certo. Porque, não sei se vocês sabem também, mas quanto mais jovem você é, menos artérias colaterais você tem no seu coração e menor a chance de você sobreviver a um infarto. E tudo isso por conta de uma fobia de dentista. Veja só. O perigo que está por trás de você. Ah, eu tenho só uma fobia de dentista. É só não ir. Eu escovo bem meus dentes. Eu faço uma boa higiene bucal. Tudo bem. Mas é importante fazer como é que fala? Uma profilaxia. Ir no dentista, dar uma olhada nisso e ver como é que tá, vez ou outra. Se existe essa recomendação pelos dentistas, é porque é importante. Não pode ser negligenciada, como um check-up médico. É como um check-up ginecológico, por exemplo. Gente, se existe a necessidade de se ter um check-up, no caso, e eu estou falando aqui também por conta da Priscila, que é ginecologista, se existe a necessidade de um check-up ginecológico, é porque existe a necessidade do check-up ginecológico. E eu conheço muitas mulheres que passam décadas, às vezes, sem visitar um ginecologista. E isso pode gerar problemas muito sérios. Tá? Então, assim, existem as pessoas que têm fobia de agulha, por exemplo, que ela não vai fazer um exame de sangue, que de repente é fundamental para ela descobrir alguma determinada doença. A prevenção é sempre muito melhor que o tratamento. Aí uma médica que não me deixa mentir. Né? Então, assim, as fobias relacionadas à saúde, elas tendem a ser mais perigosas no sentido de perigo eminente de morte. Ok? E pode ser a mais simples. Eu tive uma paciente em que ela tinha síndrome do jaleco branco e o problema dela, ela estava com um problema gastrointestinal importante, mas que começou bem levinho, com um refluxozinho, só que ela não tinha a menor condição de fazer uma endoscopia. Ela chegava no local da endoscopia e a pressão dela disparava, as enfermeiras falavam, olha, eu não posso fazer o exame dessa maneira. Daí ela passou pelos 4 passos, resolveu essa fobia, exterminou essa fobia de vez e depois ela foi fazer a endoscopia. E quando ela fez a endoscopia, ela descobriu uma úlcera. Mas isso não começou como uma úlcera. Entende? Então, assim, ela já pagou o preço de demorar demais. Até porque ela nem sabia que era uma fobia. Isso acontece muito, tá? Então, uma das minhas motivações aqui também é justamente mostrar para as pessoas as fobias que existem, porque, por incrível que pareça, muita gente não sabe que essas fobias existem. Sabia? Muita gente acha que o problema que ela tem é um problema da cabeça dela. Ah, isso aqui só eu que tenho. E quanto mais estranha a fobia, assim, mais peculiar a fobia é, mais a pessoa acha que é um problema particular. E muitas vezes só foge do problema e não procura tratamento. Então essas fobias relacionadas à saúde, elas são as fobias que podem gerar morte de maneira secundária, mas pode gerar.
Então é um perigo real. Aí eu separei um outro tema aqui, que é o perigo da própria fobia em si. Por exemplo, assim, a fobia, a gente falou outro dia sobre fobia de anão. Quem me acompanha aqui lembra que nós falamos sobre a fobia de anão. E qual que é o perigo de você manter uma fobia de anão? É principalmente de você ser mal interpretado, de você ser mal interpretada, de você ser taxada como preconceituosa, quando na verdade não existe preconceito nenhum. É simplesmente uma fobia. É uma fobia que existe. E a pessoa muitas vezes é mal interpretada, e isso pode dar um problema sério. Então pensa que isso pode gerar um início de uma briga, que pode gerar uma confusão e pode gerar uma coisa mais séria. Ou seja, você percebe como uma coisa pode ir escalando cada vez mais e chegar num problema final, quando na verdade a causa disso tudo era uma fobia. Então veja o perigo oculto de você ter uma fobia onde afeta não só a pessoa que sente, mas afeta também a pessoa que é alvo dessa fobia. Então, essa má interpretação que acontece, as pessoas que têm fobia de anão, por exemplo, quando elas acham, as pessoas são taxadas de preconceituosas, hoje em dia isso está uma coisa muito séria. Isso pode gerar, dependendo da idade dessa pessoa, do grupo de amigos que ela tem, de pessoas que ela convive, isso pode gerar uma confusão e ir para as vias de fato. Então isso é um perigo oculto. Tá? Então assim, existe o perigo de ser ridicularizado, e aí você acaba por desenvolver algum outro tipo de fobia, uma coisa de ficar mais fora do grupo. Você é muito ridicularizado, você é muito zoado, né? Assim, especialmente as fobias mais peculiares, mais estranhas, assim. Por exemplo, a tripofobia, que é uma fobia que ela é muito comum, mas ela é muito pouco conhecida, mas ela é muito comum. Então, assim, a pessoa que tem fobia de bolinhas. Eu já tive uma paciente que, não sei se vocês já viram, mas sabe quando você entra no elevador e você olha para o teto do elevador? Tem muitos tetos de elevadores e que eles são como se fosse uma colmeia, assim, ele é cheio de bolinhas, ou até mesmo quando tem várias lâmpadazinhas, assim, as pessoas, dependendo do nível da tripofobia, elas não conseguem ficar ali no elevador. E o problema não é claustrofobia, porque a claustrofobia meio que todo mundo conhece, as pessoas meio que respeitam. Quando respeitam, porque ela é mais conhecida, mas a tripofobia, por exemplo, não. Então, assim, a pessoa ser ridicularizada é um outro, vamos dizer assim, perigo oculto de você se manter uma fobia, tá? E aí, assim, começam os prejuízos sociais, né? Assim, eventos, viagens, emprego, assim. Tanto a pessoa tem dificuldade de arrumar um emprego, como ela tem uma facilidade de perder emprego impressionante. Então pense o seguinte, a pessoa perde o emprego e ela já tem uma idade um pouco mais avançada, já é muito mais difícil de se recolocar no mercado de trabalho, e ela passou durante muito tempo naquele mesmo local, acabou desenvolvendo uma fobia, acabou não conseguindo manter-se naquele emprego porque não conseguia fazer apresentação, não conseguia passar por uma entrevista, enfim, não conseguia falar em público. E acabou que ela acabou sendo inviável para aquela empresa, acabou sendo demitida. E essa pessoa era um pai de família, e ela era a única pessoa que trabalhava em casa, e ela tem 4 filhos. Qual é a consequência que isso pode dar? E aí eu te pergunto, é perigoso ter uma fobia dessa? Veja como os perigos ocultos da fobia, elas não estão também só nas fobias que envolvem a saúde. Elas estão também nas fobias em que envolve o social. Pode desenvolver a depressão, tem razão. E a gente sabe qual é a maior consequência da depressão.
qual é o último estágio da depressão? O que essa pessoa pode fazer contra si mesma? Então, quando isso acontece, as pessoas costumam dar um nome errado. Ah, ela morreu disso, ou aconteceu por causa disso. Quando no final das contas, o início, a ponta do iceberg, era uma fobia. Essa pessoa não conseguiu manter-se no trabalho. Mas só ela trabalhava. E aí, depressão, isso pode gerar uma série de coisas, né? Então, assim, pensa, ela não consegue ir a nenhum evento. Tem evento corporativo, ela não consegue ir. Ela começa a escolher os trabalhos que ela vai se candidatar. Ah, esse trabalho exige que eu viaje. Bom, então eu não posso ir. Se ela tem uma fobia de avião, por exemplo, esquece, não vai. Tem vários tipos de fobia que podem gerar isso, tá? Então, assim, os prejuízos sociais, assim, a fobia de avião, a fobia de carro, a fobia de falar em público, de assinar documentos. Eu atendi recentemente uma paciente com fobia de assinar documentos. E você vê que coisa mais maluca, assim, porque ela acabou perdendo pessoas da família e existem muita burocracia nesse momento, né? E que exige assinatura. Essa pessoa simplesmente não tinha condições de assinar documentos em público. Vocês sabiam que existe essa fobia? Fobia de assinar documento? Pois é, cada dia que passa a gente descobre uma fobia nova. Então, assim, de repente ela é escanteada da família, porque, de uma maneira geral, vocês podem imaginar, se as pessoas chamam depressão de frescura, o que elas não falam de uma fobia. E é por isso que tem tanta gente escondida por trás da fobia. Só que o que eu quero mostrar é que existe um perigo real, oculto, por trás dessa fobia. Ah, não, eu tenho só uma fobiazinha. Depende de quê? O que essa fobia pode gerar lá na frente? Sabe o efeito borboleta? E aí existe a perda da convivência familiar. A pessoa que tem uma fobia de mar, por exemplo, ela já não vai numa viagem. Eu tive essa fobia durante muito tempo, não era de mar, mas era de tubarão. Olha que curioso. Eu tenho certeza que tem gente aí do outro lado dando risada. E é isso mesmo, eu também dava risada disso. Mas eu não era capaz de participar de uma viagem em que envolvesse água, navio, praia, essas coisas. Durante muito tempo isso foi um terror na minha vida, até que eu descobri o tratamento. E fui estudar, e fui pensando, e fui pegando, e fui filtrando o que precisava, o que não precisava, o que era extinção de linguiça, e foi onde eu acabei desenvolvendo o método EF4, que, por falar nisso, quinta-feira agora vai ter um workshop. Para quem aqui não sabe, quinta-feira agora tem um workshop chamado Fim da Fobia. É um workshop totalmente online, totalmente gratuito, mas você precisa se inscrever. Tá? Então quem quiser, quem tiver aqui, tiver a fim de participar desse workshop, digita aula aqui. E se você está assistindo depois, você pode escrever nos comentários aula, que a minha equipe vai entrar em contato com vocês para vocês poderem assistir isso. E lá nesse workshop eu vou mostrar o caminho das pedras para que você resolva o que é que você precisa fazer para poder resolver essa fobia de uma maneira muito rápida, eficiente, em apenas 4 passos. Mas continuando aqui, então assim, a perda da convivência da familiar. Então assim, dependendo da pessoa, dependendo do valor que essa pessoa tem de família, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho um valor de família muito alto. Tem gente que não tem, mas eu aprendi dessa maneira. Eu tenho um valor de família muito alto. Então assim, perder convivência com a minha família é algo que é impensável para mim. E a pessoa que tem fobia de mar, de avião,
ela não participa dos eventos da família, se ela tem fobia de gato, e a tia dela tem um gato e a festa é na casa da tia dela e a tia dela se recusa a prender o gato porque ela acha que a fobia de gato é uma frescura, então ela acaba não indo. E aí olha só, o problema que isso gera. Isso eu tô falando de uma pessoa que pode morar sozinha, mas se ela não mora sozinha, de repente a mãe dela não vai porque a filha não vai, então eu também não vou. Então olha o problema que isso pode gerar por conta de uma fobia. Se essa pessoa sofre com algum tipo de fobia social, ela não vai participar de eventos familiares. Se a família dela é grande, às vezes nem precisa ser grande, 4 pessoas para uma pessoa com fobia social já é multidão. Então ela acaba se afastando. E qual a consequência de ela se afastar se o valor dela de família for alto? Isso pode gerar depressão, isso pode gerar síndrome do pânico, isso pode gerar obesidade. Muitas obesidades, para quem não sabe, são de origem emocional. E obesidade já é conhecido como uma doença. E doença pode matar. Ah, essa pessoa infartou. Não. Quem matou ela foi a obesidade. E quem deu a obesidade foi a fobia. Então vejam até onde a coisa pode chegar. Eu quis me aprofundar nisso hoje justamente para mostrar que assim, eu já fiz uma live sobre isso, que até o tema chama Não existe fobia boba. O que existe é fobia estranha, mas boba não. Ela é boba para quem não sente. Porque toda fobia, ela é sentida mais ou menos da mesma maneira. Vocês sabiam disso? A pessoa que tem fobia de, sei lá, vamos falar uma fobia bem comum, a claustrofobia, que é uma fobia de lugares apertados, ou a fobia de altura, que é uma fobia muito conhecida, são as fobias mais conhecidas, né? Essa pessoa com a fobia de altura, ou com a claustrofobia, ela tem a mesma sensação da pessoa que tem fobia de assinar documentos em público. Porque o motivo, o objeto fóbico, ou vamos dizer assim, a situação fóbica, não é o que interessa, não importa. A sensação é a mesma, por isso não existe fobia boba. Existe fobia estranha, diferente, peculiar, mas boba não. Boba é só para quem sente. É isso mesmo, Thaisi. A comida vira um escape. A pessoa desenvolve obesidade e de repente acontece alguma coisa com ela e vão dizer que ela teve um problema de coração. Ou desenvolveu uma hipertensão, um problema cardíaco. Há quem diga que muitos tumores têm raízes emocionais. Você tem fobia de altura, Thaís? Tem como resolver de maneira rápida, eficiente, em 4 passos. Eu espero você no workshop quinta-feira, hein? Se você quiser resolver também, né? Então pensa, uma fobia de altura. A festa vai ser, vamos falar agora de fobia de altura, então, já que houve esse assunto aqui. Qual é o perigo oculto de uma fobia de altura? A pessoa, dependendo do nível de fobia, primeiro que a pessoa perde completamente o racional dela. Simplesmente ela quer sair dali de qualquer jeito. Ela quer fugir. A mente dela precisa proteger ela de alguma coisa. Porque a fobia nada mais é do que uma associação do objeto ou da situação, no caso aqui da altura, à sensação de pânico, de algo muito nocivo para a sua saúde. E quando isso entra para o seu emocional, o seu emocional toma conta, você não tem mais racional. Você age de qualquer maneira, você sai daquela situação. Em casos muito graves, você é capaz de pular de algum lugar, dependendo da altura. Então, assim, se você... Aí a gente estava falando de perda de convivência da família e tal.
Se você é uma pessoa que tem medo de altura, de repente você não vai na casa da tia XYZ que mora no 15º andar. Eu já atendi uma paciente em que ela não visitava a mãe. Ou melhor, desculpa, já tive a que não visitava a mãe, mas a que eu estou querendo dizer agora é a que não visitava a filha. A mãe que não visitava a filha que morava no 10º andar. Porque ela tinha fobia de elevador. Olha a tristeza disso. E elas tinham um valor de família muito alto. E a filha estava cogitando, tentando mudar para um andar mais baixo, mas a gente sabe que vender apartamento não é assim que você vende o apartamento. Então, assim, a solução foi resolver a fobia da mãe dela. Pronto, a mãe dela visita ela e tá tudo certo, ninguém precisa mudar e tá tudo bem. Já tive uma outra paciente que tinha fobia de altura e ela deixou isso passar por muito tempo, ou seja, ela não subia um viaduto, ela não ia em shopping, porque o shopping tinha... Você tem poucas opções no shopping, né? Você tem a escada rolante, que é de vidro, você consegue enxergar lá embaixo. E ela também tinha o elevador, que na grande maioria das vezes agora são panorâmicos. Então assim, ela não tinha opção. Ela simplesmente não pisava no shopping. Até que a filha dela ia casar. E ela ia ser a mãe da noiva. Ou seja, ela precisava ir no shopping. E aí, quando não teve jeito, foi onde ela realmente procurou ajuda. E aí nós resolvemos, ela seguiu os 4 passos, resolveu a fobia dela, foi no shopping, comprou o melhor vestido que ela podia comprar, foi a mãe da noiva mais bonita que podia ser, e a história dela continua até hoje. Ela já deu depoimentos aqui no meu Instagram, tem aí, você procurar, você vai achar. Enfim, deu tudo certo. Mas olha o que isso podia causar. Não passam em viadutos, pobres, podres talvez, né? Quis dizer. Eu imagino que é isso mesmo, assim, a fobia ela aprisiona, ela te impede de fazer certas coisas, né? Então assim, ó, olha tudo que você ganha não tendo fobia. A gente até agora falou só dos perigos ocultos, né? Mas pensa, como seria se você não tivesse essa fobia? O que você ganharia? Como sua vida melhoraria se você não tivesse essa fobia? Ou você que está assistindo que não tem fobia nenhuma, olha o quão privilegiado você é, ou privilegiada você é de não ter fobia. Olha o quanto você ganha não tendo fobia. Fobia, seja ela qual for, sempre tem um perigo associado por trás dela. Sempre. Todas as fobias. Se você for olhar, muitas coisas começam com uma fobia. Então, assim, eu já tive pacientes que achavam que tinha pressão alta e quando tratou a fobia, voltou no médico dela e o médico percebeu que ela não tinha. E aí o médico tirou os remédios dela. Só o médico pode tirar o remédio de uma pessoa. Você não deixa de tomar seu remédio. O que eu estou dizendo, não estou dizendo que você não tem pressão alta. Eu estou dizendo que existem pessoas que acham que tem pressão alta, foram diagnosticados com pressão alta, mas tinham na verdade síndrome do jaleco branco. Ponto. Então, converse com seu médico. Ok? Aí você pode dizer para mim o seguinte, essa paciente que eu falei para vocês e que ela conseguiu ir no casamento da filha, se você for ver o vídeo, depoimento que ela me passou, nem foi no casamento da filha. Ela estava na casa de uma amiga dela, num apartamento que ela evitava ir há muito tempo, e ela estava na sacada. Ela fez um vídeo na sacada, olhando ali para o horizonte, acima do 10º andar. Então, assim, os ganhos que isso te traz, a liberdade, principalmente liberdade, né? O que você ganha, Thaís, é liberdade. A grande verdade é que as fobias aprisionam as pessoas, né? Então, assim, aí você pode falar para mim o seguinte:
Ah, mas se eu quiser eu consigo. Será? O que eu posso te dizer é que não, você não consegue. Porque você está falando do quê? Se você quiser, você consegue, então você não tem fobia, porque a fobia ela é emocional, ela não é racional. E eu vou ensinar para vocês ainda que o emocional manda no nosso racional. Nós achamos que somos seres racionais, mas nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade. O emocional sempre ganha. E se isso está no emocional, isso sempre ganha. A diferença é que isso é uma programação. E a boa notícia é que a gente consegue fazer uma reprogramação. Aí tem gente que fala, ah, mas eu não gosto de viajar, por isso que eu não pego avião. Mentira! Tô para conhecer uma pessoa que não gosta de viajar. A não ser que ela teve uma experiência muito ruim ou tem fobia de avião. Essas são as mentiras que a gente conta, né? Para nós mesmos. Ah, eu nem gosto de viajar, eu prefiro ficar em casa. Mentira. Será que você não gosta mesmo? Se você não tivesse nada, imagina você num avião ou em um lugar com toda a sua família, com seus filhos, tendo uma experiência maravilhosa, conhecendo culturas diferentes, lugares diferentes, sem sentir nenhum desconforto, muito pelo contrário, só sentindo prazer. Pô, qual é a chance de você não gostar disso? E aí, assim, as pessoas costumam agir com relação às fobias. Existe um jeito errado, na minha opinião, de agir nessas fobias, que tem pessoas que já me falaram assim, ah, eu choro, mas eu faço. Toda vez eu choro, mas eu faço. Ah, toda vez eu passo mal, mas eu faço. Ah, toda vez eu me sinto muito mal, mas eu vou lá e faço. O que é isso? Isso nada mais é do que o tal do enfrentamento, que é tudo que eu não recomendo. Existem terapias que eu respeito muito, não está certo, não está errado. Existem linhas de tratamento que usam o enfrentamento como terapia, mas ainda assim orientada por um profissional. E eu ainda assim não gosto muito. Tenho as minhas ressalvas e não é o que eu recomendo. Porque eu vejo que se você não precisa enfrentar, por que eu enfrentaria? E o que eu vejo dos pacientes com fobia, de todos que 100% dos pacientes que já me procuraram, é que eles não querem nem tentar. Eu fiz uma live essa semana com uma pessoa que tinha aracnofobia, fobia de aranha, e que ela chegou no meu consultório, mesmo eu dizendo para ela que ela não ia ser confrontada, e ela ficava aqui o tempo todo procurando da onde ia vir descer ou aparecer essa aranha. Então a terapia do enfrentamento, ela acaba fazendo um afastamento dos pacientes. Essa é a grande verdade. Então as pessoas acabam se afastando, ela não faz, ela prefere não fazer. Não, deixa pra lá, não vou, a pessoa vai querer me jogar. Essa minha paciente, ela chegou a ficar, foi oferecido a ela um tratamento de enfrentamento, na qual ela ficou extremamente ofendida com a pessoa. Isso ofende a pessoa que sofre. Como assim você quer me fazer enfrentar? Você está me dizendo que eu não tenho coragem e tudo mais? Não tem nada a ver. Ó, tem gente que não pega a ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, vai de carro todas as vezes por meio de avião. Pois é, completamente desnecessário. Você pode estar lá em pouco tempo, pouco mais de 1 hora, e você demora 8, 9, 10 horas. Entende? Então, assim, completamente desnecessário. Então, eu não recomendo enfrentamento. Ponto. Isso já é ponto pacífico aqui. Quem me acompanha sabe. Eu não recomendo enfrentamento. Os 4 passos que eu ensino, nenhum deles exige enfrentamento. É óbvio que em algum momento você vai acabar encontrando ou se deparando com a situação fóbica. Mas isso depois de ser tratado e não antes. E eu ensino como é que você sabe que você foi tratado. Como é que você sabe que você melhorou. Existe uma maneira de saber. E eu passo tudo isso. E um outro jeito errado é a pessoa falar,
gente estava falando da pessoa com pressão alta, é só tomar um medicamento que a pressão fica regulada. Mas assim, um jeito errado de resolver isso é tomando medicamento se de repente você não precisa. Então, o que eu recomendo, na verdade, é que você descarte a fobia antes de tomar, antes de aceitar o diagnóstico, de tomar o medicamento e tudo mais. Se a fobia está descartada, muito bem, hipertensão, tudo certo, uma doença que é muito comum e está tudo certo. O problema é quando você não tem e você toma. Esse é o ponto. Ok? Como seria se você pudesse se livrar completamente da sua fobia? Pensa. Vamos supor o seguinte, se você tem uma fobia de aranha ou de altura, mas você não tem fobia de gato. Então você sabe o que é não ter fobia. Então pensa tudo que você ganha não tendo fobia de algumas coisas. E remédio não resolve fobia, tá? Fobia não é resolvido com remédio. Existem patologias que precisam de medicamento e existem patologias em que o medicamento não é a melhor opção. Assim como em outras especialidades, tá? Existem coisas que você precisa de remédio e tem coisas que não. E no caso da saúde mental, a fobia é uma das patologias em que você não precisa de medicamento. Ok? Então, gente, ter de volta a liberdade que você perdeu por conta da fobia não tem preço. E eu posso dizer isso porque eu já me livrei da minha. Então eu sei o que é eu sei o que é ter, eu já estive dos dois lados. Eu já estive do lado da pessoa que teve e hoje eu estou do lado da pessoa que não teve. Posso te falar? É muito melhor esse lado aqui. E se eu soubesse antes que era tão simples e que existiam tratamentos tão eficientes e que eu não ia precisar. Imagina eu tinha fobia de tubarão. Como é que eu vou fazer um enfrentamento de tubarão? Não tem a menor chance disso acontecer. Entende? Então assim, dá para você tratar sem nenhum enfrentamento, seguindo 4 passos de uma maneira muito rápida, extremamente eficiente. Relembrando aqui no final, quinta-feira agora teremos uma aula fechada, gratuita, totalmente online, para você que quer se livrar completamente da sua fobia. O tema desse workshop é o fim da fobia. Então, se isso realmente te incomoda, por que essa aula é fechada? Porque eu quero só quem está realmente engajado e não aguenta mais. Para quem é esse tratamento? É para quem não aguenta mais. É para quem quer a liberdade a qualquer custo. Então, se você está a fim de participar dessa aula, você vai precisar se inscrever. Para isso, ou escreve aula aqui, ou escreve aula nos comentários, enfim, mas se você for na minha página, você está me seguindo, vai ter todas as orientações, a minha equipe vai entrar em contato com você para que você entre para essa aula na quinta-feira agora. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, muito obrigado pela presença de vocês, espero todos vocês na quinta-feira, quer dizer, quem tem, né, e quem está a fim de resolver, tá bom? Beijo para todos vocês, boa noite, tchau!